Bom, galera, hoje a gente vai falar de expansão marítima, uma aula muito rápida, muito breve, só o básico do básico, para que vocês possam dar continuidade ao estudo de vocês com um pouquinho mais de facilidade, tá? Quando a gente fala de expansão marítima, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as motivações, tá? E essas motivações, elas são basicamente duas: busca por uma nova rota comercial que levasse as especiarias do Oriente e busca por metais preciosos. Na verdade, essas duas motivações elas estão interligadas. Por quê? Ali no final da Idade Média, quando a Europa o sistema feudal começa a entrar em crise na Europa, uma das tentativas de solução para aquela crise são as cruzadas, tá? Só que as cruzadas, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista religioso, elas foram um fracasso, elas não deram certo. Mas durante as cruzadas, uma nova alternativa surge para a população europeia, que é o comércio de especiarias vindas do Oriente. Porque muitos cruzados, quando retornavam à Europa, voltavam trazendo alguns produtos que seriam comercializados na Europa com alto valor. Tá? O grande problema é que essa rota de comércio tradicional que passava ali pelo norte da África, ela estava completamente dominada pelos muçulmanos devido à expansão do islamismo, o que dificultava muito o comércio naquela região. Por isso, havia uma necessidade de buscar uma rota alternativa que levasse o europeu para essas especiarias altamente lucrativas do Oriente. Tá? E aí tem a primeira motivação forte da expansão marítima, que é exatamente buscar uma nova rota comercial que levasse a essas especiarias do Oriente. Com essa ativação do comércio surge uma nova necessidade. Até para facilitar a atividade comercial, o dinheiro é fundamental, a moeda é fundamental. E nesse período, a moeda era fabricada basicamente ou de ouro ou de prata. E a Europa não tinha ouro e prata suficiente para atender a toda essa demanda de mercado. A gente até costuma dizer que a Europa nesse período passava pela fome metálica. Daí a necessidade também de buscar ouro e prata em novos territórios. Então, essas são as duas motivações principais da expansão marítima. Só que tem um detalhe. Apenas essas motivações, pelo menos eu acho que são insuficientes para explicar o que foi a expansão marítima. Tá? Vamos tentar imaginar aí um cenário. O homem, ele praticamente desconhecia a navegação no oceano. Ele fazia apenas navegação de cabotagem, que é aquela navegação quase sempre com terra à vista, sem se afastar muito do continente. Agora imagina o que deveria estar passando na cabeça do homem europeu do final da Idade Média e início da Idade Moderna para enfrentar os seus medos, enfrentar o oceano que eles chamavam de mar tenebroso, que era o desconhecido, tá? Enfrentar o que no imaginário popular seria um espaço, uma área com monstros marinhos, com abismos, tá? Enfrentar a morte de frente. Então, apenas essas motivações econômicas não explicariam isso. Tem vários outros interesses por trás que explica o ímpeto do homem em participar desse acontecimento que foi a expansão marítima. Então vamos lá. A quem interessava a expansão? Primeiro, interessava ao rei. Com a formação das monarquias nacionais, os estados nacionais eles demandavam de muito recurso para manter toda aquela burocracia de funcionários que era extremamente cara. O funcionamento do Estado depende de um volume muito grande de dinheiro. O rei começou a ver na expansão marítima a possibilidade de criar novos impostos. E esses impostos serviriam exatamente para manter toda essa estrutura burocrática. Então o rei tem interesse em novos impostos para manter o Estado. A nobreza, boa parte da nobreza europeia desse período, está completamente falida.
tem vários e vários nobres sem terra. Lembre-se que na Idade Média, o referencial de riqueza de uma sociedade é exatamente a terra. O homem rico é aquele que possui maior quantidade de terras. Tá? E a nobreza medieval ela tinha um problema que era o direito de primogenitura. As terras elas ficavam sempre com o filho mais velho. Os que eu costumo chamar de segundogênitos, né, eles tinham duas alternativas. Ou eles entravam para a igreja para usufruir dessa riqueza da igreja, que era muito rica, era a maior senhora feudal que existia na Europa, ou ele entrava em alguma guerra como vassalo de outro nobre, vassalo de um suzerano, obviamente, e recebia como recompensa um feudo pela sua fidelidade. Então, ou ele ia para uma guerra para conquistar sua terra, ou ele entrava na igreja para usufruir das terras da igreja. Então, a nobreza viu na expansão marítima, na conquista de novos territórios, a possibilidade de conseguir suas terras. A igreja ela já vinha perdendo fiéis ali no final da Idade Média e início da Moderna. Tá? A igreja precisava conseguir novos fiéis, que viria pelo processo de catequização. O poder de uma igreja se mede pela quantidade de fiéis que ela consegue controlar. A burguesia, o interesse da burguesia era exatamente nos mercados. Os novos mercados que iriam abrir, ela tinha interesse em controlar esse mercado. E o camponês, meu Deus do céu, ele queria simplesmente a possibilidade de mudar de vida, porque a Europa nesse período era um inferno na Terra. A peste negra, a fome e guerras dizimaram um terço da população europeia, que mais sofria era exatamente o camponês. Então ele via na expansão marítima a possibilidade de mudar de vida, certo? Para ele qualquer coisa era melhor do que aquilo que ele vivia na Europa. Então esse conjunto de interesses, junto com as duas motivações principais, isso tudo junto é que explica a expansão marítima. Certo? Tem que se dominar o oceano e tem que se chegar até as Índias, a Índia por uma nova rota comercial, certo? Aí surgiram duas teorias de navegação. A teoria defendida pelos portugueses e a teoria praticada pela Espanha, né? Que era do italiano Cristóvão Colombo. Então é o seguinte, teoria de navegação. A teoria portuguesa é a teoria que a gente chama de périplo africano. O termo périplo quer dizer contorno. Então, é a teoria de que eles deveriam contornar o continente africano para conseguir chegar até a Índia. E esse contorno, todos vocês já sabem, foi conseguido pelo navegador português Vasco da Gama, que conseguiu contornar o que até então era chamado de Cabo das Tormentas e depois passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Tá? Obviamente que essa viagem ela não ocorreu de uma vez só. Na verdade, vários navegadores antes de Vasco da Gama, eles saíam de Portugal, eles iam até determinado ponto, ali estabeleciam um entreposto comercial, voltava. A viagem seguinte, o navegador vinha, parava nesse entreposto, reabastecia e consertava possíveis avarias na embarcação e aí seguia a viagem. Então foi uma viagem em etapas que também possibilitou aos portugueses conquistarem vários territórios no litoral africano. Tá? Então a teoria portuguesa é a do périplo africano, que tinha como objetivo chegar até a Índia, contornando o continente africano. Já a teoria da Espanha é a teoria da circunnavegação. Aí a ideia aqui é o seguinte, Colombo já afirmava que a Terra era redonda, era um globo, e que se navegasse sempre rumo a oeste, ele conseguiria dar a volta ao globo e chegar do outro lado, que era o objetivo dele, que era as Índias. O grande problema dessa teoria é que no meio do caminho tem um grande obstáculo, que é a América, que precisava ser suplantado.
Tanto é que nos primeiros anos da chegada do europeu na América, o grande objetivo deles, e aí dá para a gente perceber aqui por essas linhas, era tentar encontrar uma passagem viável do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Que naturalmente ela até existe lá no sul da América do Sul, dá para passar, só que é um local de navegação extremamente difícil por ser encontro de dois oceanos e é praticamente suicídio passar por ali. Hoje em dia a passagem que tem pelo Canal do Panamá, certo? Mas até então a América para os espanhóis, a princípio, era apenas um obstáculo que precisava ser superado. Tá? Nessa corrida aí da expansão marítima, os portugueses saem na frente de todo mundo. Tá? O pioneirismo português ocorre por uma série de fatores, certo? Que serão reunidos primeiro que qualquer outro estado. Primeiro, a posição geográfica favorável. O fato de Portugal estar ali entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico dava uma vantagem muito grande aos portugueses, porque ele estava em contato com o eixo econômico do mundo até então, que era o Mar Mediterrâneo, e ele estava em contato com aquilo que seria um novo eixo econômico do mundo, que é o Oceano Atlântico. Tá? Outra coisa, vários navegadores, quando saíam do Mar Mediterrâneo para entrar no Oceano Atlântico, eles paravam em Portugal para reabastecer as embarcações e para consertar possíveis avarias. O que colocou os portugueses em contato com navegadores de várias partes do mundo, o que fez com que eles também acabassem aprendendo muita coisa das novas técnicas de navegação. Então essa posição geográfica foi extremamente favorável aos portugueses. Centralização precoce da política. O Estado Nacional centralizado. Por que isso é importante? Porque a expansão marítima foi um empreendimento que demandou uma capacidade de organização, uma capacidade de angariar recursos muito grande. Tá? E somente um Estado centralizado, com todos os seus funcionários, seria capaz de colocar isso para realmente funcionar. E Portugal foi o primeiro Estado centralizado a se formar na Europa. Capital disponível para investir. A burguesia portuguesa tinha capital disponível para financiar esse empreendimento. Porque a expansão marítima é um empreendimento muito da iniciativa privada, muito da burguesia, organizado pelo Estado. Tá? Então tu tem um dinheiro privado e a organização estatal para que isso aí funcione. Existência de comércio marítimo com o norte da Europa, que também ajudava, aí tem duas coisas, que é tanto ajudava no investimento, quanto ajudava nas tecnologias de navegação, e o domínio em si das técnicas de navegação. E aí quando a gente vai falar desse domínio das técnicas de navegação, tem 4 itens aí que são muito importantes. Primeiro, a caravela, que eram embarcações maiores, mais resistentes, e que conseguiam navegar inclusive com o vento contra, porque a grande diferença das caravelas em relação às outras embarcações está exatamente na vela. O corte da vela triangular possibilitava que os portugueses navegassem mesmo com o vento contra. A bússola, tá? Fundamental aí na orientação dos navegadores, que não é uma invenção portuguesa, mas que os portugueses aprenderam a dominar com muita propriedade, permitia também com que os navegadores pudessem navegar sob qualquer condição de tempo. Porque antes a navegação, a orientação era pelas estrelas. Se o céu tivesse fechado, era meio que complicado saber em que direção estava indo. A bússola acabava com isso. O astrolábio, que era um instrumento fundamental para medir a distância navegada. Tá? Então são 3 elementos aí de navegação muito importantes. E a pólvora? Aí poderia falar assim, a pólvora, o que isso tem a ver com navegação? A pólvora é fundamental para poder explicar
o domínio, para facilitar o domínio europeu sobre os outros povos, sobre os povos nativos americanos, tá? É uma superioridade bélica que facilita a dominação. Então tu tem 3 elementos aí que falam especificamente de navegação, e o 4º elemento fala da dominação dos novos territórios. Observação: Escola de Sagres, tá? Criada por Dom Henrique, reunia periodicamente navegadores a serviço do infante para trocarem conhecimento de cartografia, geografia, astronomia. O lema era: navegar é preciso, viver não é preciso. Gente, Escola de Sagres nada mais era do que uma reunião periódica de navegadores de tudo enquanto é nacionalidade que vocês possam imaginar ali na Europa, tá? A importância da Escola de Sagres foi exatamente levar para Portugal o que havia de novidade nas técnicas de navegação. Então tudo o que havia de novo passava ali pela Escola de Sagres. Então são esses fatores reunidos que explicam esse pioneirismo português na expansão marítima. Portugal sai na frente e a Espanha vem logo atrás, certo? São 2 potências católicas, 2 estados ali que faziam parte junto com a França, o tripé de sustentação da Igreja Católica na Europa, certo? E aí, uma série de tratados assinados entre a Espanha e Portugal vão regulamentar a expansão marítima. O primeiro deles que eu coloquei aqui, ele não é tão conhecido assim. Na verdade, dos 3 é o menos conhecido, que é o Tratado de Toledo, mas ele é muito importante para que a gente perceba uma coisa. Olha só, o tratado estabelecia uma linha paralela, aqui ó, uma linha paralela à linha do Equador, onde as rotas de navegação espanholas ficariam ao norte e as portuguesas ao sul. Por que que isso é importante? Pelo Tratado de Toledo, por exemplo, a gente consegue compreender melhor aquela rota de navegação que Cabral fez para chegar ao Brasil. E a gente desmancha completamente aquele absurdo de que ele chegou ao Brasil por acidente. Olha só o que dizia. Portugal e Espanha estão bem aqui assim, certo? As rotas espanholas têm que ser sempre acima da linha do tratado, o que atende perfeitamente à teoria de circunnavegação da Espanha, certo? Navegar sempre rumo oeste, dar a volta no globo para chegar até a Índia. Já as rotas portuguesas deveriam ser ao sul, só que Portugal está ao norte da linha. Então, obrigatoriamente, os portugueses deveriam descer, atravessar a linha, o que também atendia à teoria do périplo africano, já que a teoria de Portugal era chegar até a Índia contornando o continente africano. Então, quando Cabral ele vem ao Brasil, óbvio que ele tinha a missão de chegar até a Índia, mas antes deveria passar pela América e tomar posse dos novos territórios. Por isso é que ele faz aquela rota, descendo como a gente tem a impressão que ele está indo para contornar o continente africano e depois desvia rumo ao Brasil. E isso se dá em função do Tratado de Toledo e não por conta de uma tempestade que fez ele errar o caminho. Gente, pelo amor de Deus, eu já falei ainda agora para vocês, eles já tinham conhecimento da bússola. E a não ser que tenha sido uma tempestade magnética ou que eles estivessem passando lá pelo Triângulo das Bermudas, acredito eu que as bússolas não deixaram de funcionar e que ele sabia muito bem para onde estava indo. Tá? Então desmancha totalmente aquele discurso da chegada acidental. Os outros 2 tratados têm a Bula Intercoetra e o Tratado de Tordesilhas. Esses 2 tratados eles são idênticos, só tem uma diferença entre eles. É aonde passa a linha demarcatória. Tá? Primeiro foi assinada a Bula Intercoetra, que estabelecia uma linha perpendicular ao Equador, onde as terras a oeste seriam da Espanha e as terras a leste seriam de Portugal.
Qual é o problema desse tratado da bula intercoetera? É que essa linha ela passava no meio do oceano, tá? Bem aqui no meio do oceano. O que não dava a Portugal o direito de nenhum pedaço da América. Tá? Sabendo já da existência da América, os portugueses eles brigam para deslocar essa linha 270 léguas para o oeste. Aí a gente vem para cá, para o Tratado de Tordesilhas. Aqui está a linha da bula intercoetera, aqui está a linha do Tratado de Tordesilhas, e essa linha ela pega um pedaço da América, tá? Então aí é mais um fator que comprova que os portugueses já sabiam da existência da América, porque qual o sentido de brigar para se estabelecer um novo tratado, deslocando uma linha imaginária para ela continuar passando no meio do nada, entendeu? Então são os 3 tratados. O primeiro é um tratado essencialmente de navegação, e os outros 2 são tratados muito mais territoriais. Dizem quais seriam as terras a serem dominadas e quem ficaria com o quê. Óbvio que outros monarcas da Europa não engoliram muito bem esses tratados. Em relação ao Tratado de Tordesilhas, tem até uma frase muito famosa do rei francês que dizia que queria saber onde estava o testamento de Adão, que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis e o excluía dessa partilha. Tá? Então, e ali ele deixava muito claro que se ele chegasse à América e não tivesse um território efetivamente ocupado ou por portugueses ou por espanhóis, ele iria dominar a terra. Tá? As principais consequências da expansão marítima. Primeiro, deslocamento da atividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Com esse deslocamento, a gente tem um declínio comercial das cidades italianas e uma ascensão comercial das cidades atlânticas, principalmente Portugal e Espanha, num primeiro momento. Tá? Depois vem a Holanda com suas companhias de comércio, a Inglaterra também e até os franceses. Mas a princípio, Portugal e Espanha se destacam e a gente tem um declínio lá no Mediterrâneo das cidades italianas. Maior acesso às cobiçadas especiarias por boa parte da população europeia. Até porque a rota aberta pelos portugueses ela baixava bastante o custo do comércio com a Índia e fazia com que esses produtos chegassem um pouquinho mais em conta na Europa. Só que mesmo assim ainda eram produtos extremamente lucrativos para os portugueses. Os metais preciosos provenientes da América satisfizeram a necessidade de meio de pagamento na Europa. Então meio que resolve também aquele problema da fome metálica, principalmente o ouro e a prata que saíam das colônias espanholas. O incremento do comércio mundial pela abertura de novos mercados e pela chegada de novas matérias-primas, no caso os produtos tropicais, e metais preciosos. E o beneficiamento da burguesia europeia, comerciantes, armadores e banqueiros e mercadores obtiveram vultosos lucros com a movimentação do dinheiro oriundo do intercâmbio entre os continentes. E aí a formação de gigantescas companhias de comércio que vão controlar esse comércio entre a Europa e a América. Tá? Então, galera, esse aqui é só o básico do básico. Vocês, no livro de vocês lá, podem aprofundar o conhecimento de vocês sobre expansão marítima. E em breve eu estarei postando uma nova aula. Valeu!